Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. O mês de junho traz grandes comemorações devocionais e também comemorações que nos ajudam a viver bem a nossa vocação litúrgica. Nós estamos no tempo comum, a maior parte do tempo comum que vai entre Pentecostes, depois do tempo pascal, até o Advento. E nesse mês de junho, nós temos a característica de ser o mês do coração de Jesus, quando também rezamos pela santificação do clero. Já tivemos as grandes festas da Santíssima Trindade e de Corpus Christi. E estamos tendo as festividades devocionais dos santos juninos. Santo Antônio, que é final de semana, São João e São Pedro. E com São Pedro, o dia do Papa, dia do Sumo Pontífice. Portanto, um mês cheio de tantos sinais e tantas oportunidades. Mas, ao mesmo tempo, caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia vai nos conduzindo, vai nos levando adiante para que nós não percamos nunca a direção. Esse ano é um ano muito diferente. Nós temos aprendido a duras custas diversas maneiras de evangelizar, diversas formas de chegarmos perto das pessoas. E, ao mesmo tempo, nós estamos aprendendo o valor da vida, da família, da vida de oração, meio de tantas questões que se abateram sobre nós nesse ano. Nós somos chamados a não esquecer aquilo que nós vamos aprendendo e aos poucos, quando nós vamos voltando aos vários tipos de celebrações e de trabalhos, não esquecer aquilo que nós aprendemos, de trazer conosco esses enriquecimentos que nós vamos adquirindo com os acontecimentos de cada dia, que mesmo que nos fazem sofrer, no entanto, nos fazem aprender muita coisa. Que agora que nós celebramos o tempo comum, ou seja, a caminhada da igreja na história, ela que celebrou todo o tempo da expectativa do Salvador com o Advento, que celebrou a vinda, o mistério da encarnação, a vinda do Senhor, todo o tempo do Natal, que celebrou toda a caminhada do povo de Deus, chamado a fazer experiência da saída do Egito, no deserto da vida, com o tempo da Quaresma, e a grande alegria da Páscoa. Agora ver justamente que é chamada a caminhar na história com essa experiência da encarnação e da redenção, sendo presença no meio do seu povo e, ao mesmo tempo, a anunciadora de boas notícias, de boas novas. A liturgia desse domingo, nós estamos no 11º domingo do tempo comum, nos fala desse aspecto no Evangelho. Vendo Jesus multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. São muitas razões que nós, meus irmãos e irmãs, temos que nos deixam cansados, abatidos, e não faltaram oportunidades nesse ano de estarmos cansados e abatidos com tantos acontecimentos que machucam a vida do ser humano, e ainda mais quando ele tem que reaprender que ele não é onipotente, que não pode tudo, mas que é frágil. Mas não só por isso. Nós temos muitas situações pessoais, familiares, situações que acontecem conosco na nossa vida pessoal. Quantas vezes nós experimentamos nossa fragilidade, ou ainda dentro da nossa família, do nosso emprego, tantas situações que andamos cansados e abatidos, coisa que esperávamos que fosse resolver e não resolve, questões econômicas seríssimas que nós vivemos, seja no passado, seja no presente. E o Senhor olha essas multidões e vê: eu tenho preocupação com essas ovelhas. Nesse aspecto, caríssimos irmãos e irmãs, é muito bom ver que em todos os momentos, mesmo nos momentos de afastamento social, a igreja, vendo as várias situações, nunca se distanciou do seu povo. Às vezes estavam distantes fisicamente, devido a toda a questão, das orientações das autoridades sanitárias.
Mas nunca essa distância de não estar longe das pessoas. Estava próximo de outras maneiras, de outras formas. Essa presença que se faz de diversas situações. Quando impedidos por uma razão, nós encontramos outras maneiras de estarmos próximos. Por isso, esse sentir o cansaço, o abatimento, de olhar, esse ver e cuidar, como bem lembrava o tema da campanha da fraternidade, está um pouco na gênese da igreja. Ela também leva adiante essa missão de ter esse coração como o de Jesus, vendo as ovelhas cansadas e abatidas. E a leitura do Evangelho vai dizer: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. A messe é grande, o trabalho é grande, e são poucos trabalhadores. Nós costumamos falar disso com relação às vocações sacerdotais. Mas eu vejo que a messe é grande e são poucos trabalhadores, não só na questão das vocações sacerdotais, mas da liderança, dos trabalhos que nós temos necessidade de fazer, tanto pastorais como também sociais. Claro que nós temos muita gente trabalhando, muita gente evangelizando, muita gente proclamando a palavra de Deus, mas ainda falta muita gente para essa grande missão de anunciar Jesus Cristo, anunciar a boa notícia às pessoas. A messe é grande, são poucos trabalhadores. Vemos em algumas situações, as pessoas se desdobram para poder fazer jus e poder dar conta do trabalho evangelizador, pastoral, catequético, e grande parte das pessoas nem sempre se colocam à disposição para se preparar para isso. Portanto, aquilo que Cristo fala que é grande o trabalho e são poucos trabalhadores, pedir ao Senhor da messe que envie operários, faz parte um pouco da nossa vida, de pedir ao Senhor vocações ao sacerdócio, à vida consagrada, mas também a todos os trabalhos pastorais de uma paróquia, de uma diocese, da igreja enquanto tal, para que não faltem os trabalhadores para cuidar da messe do Senhor. E aí, Jesus, então, praticamente concretiza isso, chamando os 12 discípulos, deles o poder para expulsarem os espíritos maus, curarem todo tipo de doença e enfermidade, e coloca os nomes dos 12 apóstolos. Todos eles são colocados aqui, e os enviou com as seguintes recomendações: não deveis ir onde moram os pagãos, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e anunciai: o reino de Deus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça deveis dar. Jesus vê que é necessário partilhar o trabalho. Então chama os 12 apóstolos, são todos nomeados no Evangelho desse final de semana. E dá a missão primeiro de recuperar as ovelhas perdidas do povo de Deus. Mais tarde, ele vai enviar os seus discípulos e toda a igreja pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas nesse primeiro momento, Jesus manda também para que se recupere o povo de Deus. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, anunciar que o reino chegou, que é tempo das pessoas abrirem seus corações para viverem nessa nova dimensão. Então nós temos muita gente, e nesse aspecto aprendemos também do Evangelho, que já foram batizados, crismados, receberam os sacramentos na igreja, e que nem sempre se dispõem a viver essa missão evangelizadora. Muitas vezes também acabaram se perdendo no caminho da vida e não vivendo o seu batismo, não só vivendo a sua vida pastoral de evangelização, mas nem mesmo a participação. Nós vemos agora justamente com aquilo que aconteceu, ou está acontecendo, com relação a toda essa questão do afastamento social, como tantas pessoas que não costumavam vir à igreja, acabaram acessando através das mídias digitais esses momentos celebrativos,
E convidamos a todos para que, uma vez que as coisas vão passando, possa retornar também à casa, à sua casa, que realmente é a igreja. Mas nós vemos, meus irmãos e irmãs, que é necessário recuperar as ovelhas perdidas do povo de Deus, para que essas ovelhas perdidas, sendo comunidade, vivendo em comunidade, possam fazer jus e serem cada vez mais aquelas que vão levar a boa notícia para toda a humanidade. Portanto, tem uma palavra de Deus nesse final de semana que nos convida, uma vez passadas as grandes festividades e os grandes momentos litúrgicos, desse tempo comum durante o ano, vivemos a nossa missão de igreja, que temos que anunciar, somos chamados a anunciar ao povo cansado, abatido, desanimado, anunciar a vida. E nesse aspecto, a leitura do Êxodo, a leitura primeira desse domingo, desse final de semana, fala isso, né? Ou seja, o Senhor que escolhe, né, o povo de Deus, não é? Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos. O Senhor escolhe o seu povo, no meio de toda aquela situação de escravidão, de situação complexa no Egito, para ser o seu povo. E, inclusive, o salmo de resposta tem como refrão: nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Essa consciência de sermos escolhidos para sermos o povo do Senhor. Não porque nós somos melhores do que os outros, mas porque nós somos chamados a ser aqueles que servem aos outros. Se colocar em serviço dos irmãos e irmãs. Ou seja, por inteira graça do Senhor, assim nós somos chamados. Chamados para servir. Chamados para nos colocar como servidores do povo de Deus. E a segunda leitura, a carta de São Paulo aos Romanos, lembra bem isso. Nós somos chamados por inteira graça. Quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Fala aqui a leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Ou seja, nós já estamos justificados pelo sangue de Cristo. Seremos salvos da ira por Ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do Seu Filho. Quanto mais agora, quando já reconciliados, seremos salvos por Sua vida. Ou seja, meus irmãos e irmãs, o Senhor nos escolhe para podermos ser o Seu povo escolhido, não por nossos méritos, mas por inteira gratuidade dEle, e nos escolhe quando nós ainda experimentamos que somos falhos, errados, pecadores, que andamos sendo pessoas que pecam e erram e não andam pelo caminho do Senhor. E nós somos chamados justamente a ser aqueles que fazem essa experiência da misericórdia de Deus, do seu perdão e, ao mesmo tempo, da sua escolha gratuita, para sermos esse povo que vai servir as ovelhas perdidas da casa de Israel, que vai anunciar a boa notícia a um povo cansado e desanimado. Uma palavra, portanto, nesse tempo comum, depois de celebrarmos as grandes festas e os grandes tempos litúrgicos, para que nós, meus irmãos e irmãs, com entusiasmo, possamos ver essa nossa vocação, esse nosso chamado. Quiçá cada cristão católico deve ter essa consciência da sua missão, que tem uma missão de, enquanto leigo, enquanto consagrado, seja lá qual for a sua situação, de poder ser cada vez mais grande anunciador da boa notícia, na fidelidade a Cristo, à Igreja, a caminhada do povo de Deus. E, ao mesmo tempo, sabendo que nós não somos mais do que ninguém, nem melhores do que ninguém, porque o Senhor nos chamou ainda quando éramos pecadores, conhecendo a nossa fragilidade, para sermos esse povo escolhido que vai servir a toda a humanidade. Primeiro, buscar as ovelhas perdidas do próprio povo de Deus. Quanta gente batizada que não participa, que não conhece direito a Jesus Cristo, que são chamados a conhecê-lo. Mas, ao mesmo tempo, uma vez formada a comunidade, chamada a ser cada vez mais aquela que anuncia boa notícia para todos, já que nós fomos enviados para o mundo inteiro a pregar o Evangelho a toda criatura. Participe da missa. Participe, escute a palavra de Deus, que não passe esse final de semana sem que, de uma forma ou de outra, né, nós tenhamos um tempo para estarmos unidos à nossa comunidade,
para ouvirmos a palavra do Senhor e para perceber esse amor de Deus e sentir esse impulso no coração de sermos aqueles que Ele escolhe na gratuidade, ao mesmo tempo nos escolhe para ser o seu povo, para que nós possamos ir ao encontro dos outros para anunciar a boa notícia. Diante das pessoas abatidas e cansadas, eis aí a nossa missão. Bom domingo a todos, que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.